Alô galerinha do Príncipe da Paz, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje vai ser para dar uma reforçada lá nos conteúdos que nós vimos lá nos 2 primeiros capítulos do livro de vocês, tá? É o conteúdo da sua prova. Esse vídeo de hoje nós vamos tentar relembrar o que a gente viu antes daquele problema da pandemia, né? Que é quando nós estávamos nos preparando para dar a nossa primeira avaliação. Como as coisas não saíram como a gente esperava, nós vamos ter que improvisar desta forma, tá? Você faz essa provinha aí, enquanto a gente acompanha você daqui, tá ok? Então, gente, vamos lá para a nossa aula. Alô, você galerinha do 7º ano, bem-vindo! Vamos, acompanha o tio aqui na revisão para você tirar o 10 e fechar essa prova aí. Vamos lá, galerinha, vamos fazer aqui um resumão bem basicão lá da nossa revisão da prova, tá? Então, os assuntos que nós vamos rever aqui são os assuntos do primeiro e do segundo capítulo do seu livro lá de ciência, tá? Então, bora fazer um resumo bem básico, a gente vai passar bem rápido, para não deixar um vídeo muito estendido, porque o assunto são vários assuntos, então eu vou tentar pegar apenas os principais, tá? Eu não vou citar todos, apenas os principais, que vai ser mais essencial para a gente estudar para nossa prova aí, tá? Então vamos lá. Nós estudamos sobre doenças infecciosas, tá? Doenças infecciosas podem ser causadas por diversos agentes. Pode ser por bactérias, por vírus, por protozoários, por micro-organismos em geral, tá? Então, essas doenças, de acordo com o seu grau de contágio, em termos de números de contágios, nós podemos classificar elas como endemia, epidemia e pandemia. São doenças que ocorrem com frequência em uma mesma região, mantendo um número médio de pessoas. Ou seja, só um exemplo que eu dei dentro de sala. Imagine que aqui no nosso bairro da Cabanagem aconteceu algum tipo de gripe. Só que essa gripe ela só acometeu o pessoal aqui do nosso bairro. Então eu posso dizer que essa doença ela é considerada uma doença endêmica, tá? Uma endemia. A epidemia são doenças transmissíveis que atingem grande número de pessoas em um mesmo período de tempo, em várias regiões. Nesse caso, eu posso dar um exemplo de epidemia, por exemplo, se essa gripe que aconteceu aqui no nosso bairro, ela começou a passar para os outros bairros vizinhos, laterais, e começou a se expandir dentro das cidades. Então ela se expandiu aqui dentro da nossa cidade, da nossa cidade de Belém, entre os bairros. Então eu posso dizer que aí eu tenho uma epidemia. Beleza? Pandemia, um exemplo clássico disso é o que a gente está passando hoje. Tá? Pandemia são doenças que infectam grande número de pessoas em todo o mundo e se espalha rapidamente. Isso aqui eu acho que é um exemplo, eu não preciso nem eu acho que vocês estão cansados de ver isso na TV, tá? Falar sobre pandemia. Então, pandemia, quando você ouvir falar de pandemia, você vai associar, são doenças que acometem o mundo inteiro de uma forma bem rápida, tá? Então, falou em pandemia, vai logo associar a doenças que acometem o mundo inteiro. Beleza? Bom, essas doenças elas podem ser transmitidas de diversas formas. Ela pode ser transmitida através da água, ela pode ser transmitida através de alimentos mal lavados, mal cozidos, ela pode ser transmitida através de mosquitos, ela pode ser transmitida através também de contato entre pessoas a pessoa, tá? Através do espirro, da saliva, etc. Então aqui eu vou citar algumas doenças relacionadas à água. Tá? Então eu citei algumas aqui. Nós temos aqui a diarreia, a cólera, verminoses, leptospirose, mosquitos, tá? Eu citei apenas dois exemplos aqui, eu não vou falar de todos, tá? Só para a gente dar uma... Então, a leptospirose, ela é uma doença causada por uma bactéria eliminada pela urina de animais, que normalmente são ratos, né? Que vivem no esgoto, e aí acaba urinando, no caso o rato contendo a bactéria, ele acaba urinando e essa bactéria ela consegue acometer as pessoas devido ao contato direto. Então aí eu tenho uma leptospirose. Beleza? Mosquitos.
Os mosquitos são causadores de doenças, como por exemplo, claro, não é todo mosquito, apenas alguns, né? Então aí, ó, esses que a gente conhece aqui, que são os Aedes aegypti, que causam, no caso, a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Isso aqui são doenças também que são causadas por esse tipo de mosquitos. A gente vai falar agora sobre os níveis de organizações de ecossistemas, tá? Eu me lembro que eu desenhei um desenho lá no quadro para vocês e expliquei esses níveis, tá? Então, assim, ó, aqui são os níveis de ecossistemas encontrados no nosso mundo, tá? Então, a gente vai começar partindo do princípio, que no caso aqui, a sequência ela vai seguindo conforme essa sequência que eu vou dar para vocês. Primeiramente, nós temos aqui um organismo. Que seria um organismo? É um conjunto de sistema, tá? Que no caso aqui é o lobo-guará. Então aqui eu tenho um único animal com uma espécie, aqui eu posso dizer que eu tenho um organismo. Beleza? Partiu desse cenário para um outro cenário, a gente vai ver aqui que aqui tem um conjunto já, né, de lobo-guará, mas não tem mais. Então aqui, ó, já posso dizer que eu tenho uma população. Eu tenho já uma população. Se eu tenho mais de um, eu tenho uma população. Seguido, o próximo aqui, antes, o que é que seria uma população? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Beleza? Próximo cenário aqui, a gente vai ver aqui o grupo dos lobos-guarás. Também aqui a gente vai ver agora aqui um grupo de cobras, aqui um grupo de roedores. Ou seja, nesse outro cenário aqui a gente já consegue ver já várias populações diferentes. Nesse caso aqui, eu posso dizer que aqui eu tenho uma comunidade, tá? Comunidade é um conjunto de populações que vivem. Comunidade é um conjunto de populações de espécies distintas, vivem em um mesmo local. Aí, como exemplo, lobo-guará, as árvores, tem uma grama, tem os outros organismos. No próximo cenário, nós vamos ter aqui também, aqui já uma coisa bem mais expandida, né? Aqui você pode ver que eu tenho várias comunidades, um conjunto já. Lá em cima eu tenho aves, eu tenho árvores, aqui eu tenho várias espécies de animais vivendo só dentro. Então eu posso dizer aqui que eu tenho um ecossistema, que no caso seria o quê? É um conjunto de comunidades. Então, ecossistema é um conjunto de comunidades, tá? E aí está associado fatores abióticos, como por exemplo a luz, a água, o solo e outros, beleza? Um conjunto de ecossistemas, eu vou ter a biosfera, que no caso está relacionada ao planeta inteiro. Então, um conjunto desse ecossistema, eu tenho no caso a biosfera, tá? Então, a sequência é essa: organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá ok? Esses são os níveis de organização de ecossistema. Bom, nicho ecológico, botei aqui rapidinho o conceito dele para vocês entenderem o que seria. Refere-se ao papel que uma espécie ocupa no meio em que vive, tá ok? Então, quando eu falo de nicho ecológico, eu estou falando do modo de vida daquele animal, de que ele come, onde ele mora. E aqui eu botei um exemplo aqui, que é o mico-leão dourado. Tá? Eu botei aqui dizendo que é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica, possui hábito diurno e costuma viver em grupos de 8 animais. Alimentam-se principalmente de insetos, de frutas, lagartos, ovos de aves, pequenos pássaros. Ou seja, o que eu acabei de citar aqui foi o nicho ecológico do mico-leão. Beleza? Então, falou em nicho ecológico, você vai associar ao modo de vida daquele animal, como ele vive, como ele come, onde ele dorme, eles são naturais de que lugar, entendeu? Então, nicho ecológico é esse, é o papel da espécie que ela ocupa no meio em que ele vive. Bom, vamos falar aqui das cadeias alimentares, tá? As classificações dos seres vivos de acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, eu posso classificar ele de acordo com a posição que ele ocupa nessa cadeia alimentar. Aqui eu tenho, no caso, os produtores, consumidores e os decompositores. Beleza? Os produtores, eles produzem seu próprio alimento. Um exemplo disso, eu tenho plantas e tenho algas, tá? Elas produzem seu próprio alimento através de fotossíntese. Beleza? Esses são os produtores. Consumidores, pode ser primário e secundário, tá ok? Então os primários, os consumidores primários são aqueles
que se alimentam diretamente dos produtores, ou seja, são os animais que comem diretamente já os vegetais. Aqui eu dei um exemplo aqui de um coelho, vai comer diretamente a grama, ou seja, ele está se alimentando dos produtores, beleza? Esse daí é o consumidor primário. No secundário, já vão ser os consumidores secundários já vão ser aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Que aqui eu botei um exemplo aqui, o leopardo comendo o coelho, tá? Coelho comeu aqui a grama, o leopardo veio e se alimentou dele. Ou seja, o leopardo ele pode ser considerado aqui um consumidor secundário, beleza? Porque ele está se alimentando do consumidor primário. E os decompositores são aqueles que decompõem a matéria. E aqui eu botei um exemplo aqui, os fungos, tem aqui a minhoca, tá? Tem também os urubus, as hienas, eles também são considerados decompositores porque eles decompõem a matéria. Então, beleza? Aqui eu botei um exemplo bem rápido aqui para apresentar para vocês sobre um exemplo de consumidor, de posições de consumidores. Nesse caso aqui, ó, notem que eu tenho aqui milho, o porco come o milho, tá? A solitária é um parasita que se alimenta do porco, dos nutrientes do porco. Aqui a galinha também come o milho, tá? E o piolho se alimenta também dos nutrientes dessa galinha. E aqui eu tenho o ser humano aqui em cima, tá? Notem que o ser humano ele se alimenta de tudo aqui, ó. O ser humano ele vai ser alimentado, na verdade os piolhos vão se alimentar dele, a solitária também pode se alimentar dele, tá? Mas o ser humano, ele pode se alimentar do milho, do porco e da galinha. Então, o ser humano, ele pode ser classificado aqui nesse exemplo, ele pode ser classificado como um consumidor primário, ou seja, um consumidor de primeira ordem. Por quê? Porque ele se alimenta do milho, tá? Ele está se alimentando direto de um vegetal. Ele pode ser considerado um consumidor de primeira ordem. Ele também pode ser considerado um consumidor de segunda ordem. Por quê? Porque ele está se alimentando da galinha e do porco, que são consumidores secundários, tá? A galinha e o porco, eles são consumidores primários. E o ser humano está se alimentando deles. Ou seja, o ser humano também pode ser considerado um consumidor secundário. Ou seja, nesse caso aqui, ele pode ser considerado um consumidor primário, por estar se alimentando do milho, e secundário, por ele estar também se alimentando do porco e da galinha. Então, a gente vai falar agora rapidinho sobre as relações ecológicas, tá? As relações ecológicas, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho aqui o tubarão e a rêmora. Nesse caso aqui, eu tenho uma relação entre esses dois animais aí, uma relação harmônica, onde o tubarão vai se alimentar e a rêmora vai se alimentar dos detritos que vão sair da alimentação do tubarão. Aqui eu tenho outro exemplo, um exemplo de mutualismo, que são os links. Aqui eu tenho uma junção de um fungo e de uma alga, tá? Aqui é uma relação também harmônica. Nessa relação os dois vão ser beneficiados. Naquela ali também os dois vão ser beneficiados. Aquela é comensalismo, esse é o mutualismo. Nesse caso desse último aqui, ó, eu tenho uma relação desarmônica. Aqui eu botei aqui o comensalismo. Um exemplo disso, o jacaré e a piranha. O jacaré, ele vai se alimentar da piranha, ou seja, é uma relação desarmônica. Beleza? Gente, então esse aqui foi o resumão que a gente fez para ajudar vocês aí na hora da prova. Eu espero que seja de grande utilidade, eu espero muito. Mas aí se tiver qualquer uma outra dúvida, vocês podem estar me procurando depois no meu BB, que a gente vai estar tirando qualquer tipo de dúvida com vocês. Beleza? Até logo então, galera.